Olá, estou aqui de volta hoje para falar de um álbum muito especial da minha coleção também, que é um disco considerado um clássico, um disco icônico, é uma das grandes obras-primas da chamada música instrumental brasileira, música popular instrumental brasileira, é da mais alta qualidade. Eu estou me referindo a esse maravilhoso álbum aqui. Samambaia. César Camargo Mariano e Hélio Delmiro. Hélio Delmiro que nos deixou recentemente. Grande violonista e guitarrista. E o César Camargo Mariano, um grande pianista, tecladista, arranjador e compositor também, né? De primeira grandeza. E eles se uniram, amigos, né? Eles resolveram gravar um disco juntos, totalmente instrumental. E dessa união surgiu esse disco que é uma verdadeira obra-prima. Capa aqui. Samambaia. E aqui a contracapa, né? Para começar falando um pouco da carreira dos dois, resumidamente, o César Camargo Mariano é paulista, né? Ele ele é totalmente, ele é autodidata, né? Ele aprendeu tudo sozinho e ele começou também bem cedo e sempre teve esse interesse pelo piano, né? E, e ele já na sua adolescência ele começou a tocar em bares, em clubes, boates e até que uma certa ocasião ele formou um grupo instrumental chamado Sambalanço. E nesse grupo ele ficou muito amigo e fazia parte desse grupo o grande percussionista, o Ayrton Moreira. E eles gravaram vários álbuns, né? Um bom punhado de discos esse grupo se caracterizou por fazer uma mescla, né? Como o próprio nome já dá a entender um pouco, né? Essa coisa sambalanço, né? Da ideia de uma mistura do samba, né? Com algo do uma coisa swingada, né? Do swing daquele jazz mais tradicional. E a partir daí
o César Camargo Mariano começou a se tornar uma figura bem assim conhecida, né, do meio musical ali brasileiro. E aí depois esse grupo acabou e ele começou a ficar assim muito conhecido também pelo talento dele como arranjador. Ele se tornou um grande arranjador e começou a trabalhar com vários nomes da MPB, com vários cantores, cantoras, e ele fazia muitos arranjos, né, para os discos desses artistas da MPB. E ele passou também a fazer parte também do júri dos famosos festivais de música popular da Record, ali dos anos 60. Então ele já nessa época, uma figura muito respeitada ali, né? De um cara que tinha um grande conhecimento de música, né? Um cara que conhecia muito bem harmonia, melodia, ritmo, dominava toda, toda essa forma, né? Todas essas formas e fazia o seu trabalho, né? Como poucos, né? De arranjador de primeira. E foi daí dessa época que o contato dele com a Elis Regina, né? A cantora Elis Regina. E nessa época aí ela ainda era casada com o seu primeiro marido, o também compositor Ronaldo Boscoli. E aí depois ela separou dele e o César Camargo Mariano passou a namorar a Elis Regina. E logo, pouco depois, eles se casaram. Então ele trabalhou muito com ela. Aí ele foi o arranjador oficial dos discos dela e também tocava, né? Em todos os discos dela, dessa fase. Ele estava ali no piano, no piano elétrico, teclados, Fender Rhodes. E, inclusive, ele participou daquele icônico, né, álbum Elise Tom, né? O César Camargo Mariano, ele e nesse período ele estava envolvido muito com esse trabalho de arranjador e ele demorou muito para gravar o seu primeiro trabalho solo. E aí o seu primeiro trabalho solo ele só surgiu em 1979, no final dos anos 70, com um álbum sensacional, São Paulo S.A. E aí ele foi um dos pioneiros, acho que no Brasil, que começou a mesclar a música instrumental brasileira de uma estética com base no choro, né? Sempre foi a base, né? Da música instrumental brasileira. E ele começou a fazer experimentações com o fusion, né? O jazz fusion. E aí ele começou a ter influências também da black music e até do funk clássico. Então nesse álbum tem toda essa sonoridade
com muitos grooves ali, né? Uma pegada bem fusion ali. E aí depois ele foi gravando outros álbuns, inclusive esse, né? Icônico, né? Samambaia com o Delmiro. E depois aí ele teve uma... Depois ele separou, né? Da Elis Regina. E aí, infelizmente, depois teve aquela tragédia. Ela faleceu prematuramente, de repente. Ele também teve esse problema, né? Que ele teve que também ser pai e mãe, né? Dos filhos dele, né? Muito novinhos, com a Elis Regina ali. E isso também deve ter ocupado muito tempo dele nessa época, né? E depois de passado alguns anos, ele começou a ter a pensar em idealizar um projeto que ele estava interessado em trabalhar com música mais eletrônica, só com um arsenal assim de diversos instrumentos eletrônicos, de teclas, né? Inclusive até com computadores na época, né? Uma coisa que estava acontecendo na época, uma coisa nova, né? De computadores rítmicos. E ele começou a colocar em prática, né? Essa ideia, e aí ele teve um contato com o Nelson Aires, né? Outro grande músico, pianista também. E os dois formaram esse projeto chamado Prisma. E aí o primeiro álbum leva o nome Prisma, o Nelson Aires participa, né? E depois ele gravou um segundo álbum que foi gravado ao vivo, Ponte das Estrelas, logo em seguida. E aí o Nelson Aires já não participa, né? E aí ele fez um trabalho assim bastante ousado, né? Na época, né? E é claro que teve a crítica, né, negativa de alguns, principalmente os puristas, né? Que eles sempre têm essa resistência, né, com instrumentos eletrônicos ali. Mas o César Camargo Mariano soube trabalhar com inteligência ali e ele conseguiu resultados ali bem interessantes com esse projeto Prisma. Aí depois ele continuou gravando seus álbuns, ainda com essa proposta, né? Da junção do acústico também com o eletrônico. E ele gravou aquele álbum dele chamado Mitos, né? E aí a faixa título entrou até na abertura de uma novela da Globo. E na época eu era adolescente e eu lembro que aquele programa Globo de Ouro, né? Ele participou até daquele programa por causa da abertura da novela. Eu não me recordo que novela que era na época. Né? E era uma coisa rara, né? Uma música instrumental, né? Na abertura de uma novela. E ele chegando a participar até daquele programa Globo de Ouro. E aí depois ele continuou com o seu trabalho de arranjador também, né? Sempre paralelamente, né? Não abandonou. E ele continuou gravando seus álbuns, ele gravou um álbum em parceria com a cantora Nana Caymmi, que faleceu aí recentemente, né?
piano e voz. E ele gravou um disco também, eu até esqueci de citar, em parceria com o Wagner Tiso, outro grande pianista e tecladista, chamado Todas as Teclas, que é voltado para os sons também eletrônicos. Os dois tocando sintetizadores, Fender Rhodes, pianos elétricos e até Moog, né? Nesse álbum, uma música ficou até muito famosa desse álbum, é Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, né? A interpretação deles. E essa música foi usada muito em comerciais, né? De televisão, eu acho que até em novelas, né? Em programas de televisão populares. Usaram muito essa versão dos dois de Aquarela do Brasil, nesse estilo mais eletrônico. E aí depois ele gravou um outro álbum parecido, né, com o Samambaia, que é piano e violão, dessa vez com o outro grande músico, Romero Lubambo, no violão, mas é claro que ele já não tem a mesma perfeição desse álbum aqui, né? Ele é inferior. E ele gravou um álbum também com o seu filho, né? Seu filho mais velho com a Elis, Pedro Mariano, que é cantor, também piano e voz, né? E ele foi diminuindo, né, o seu trabalho, a idade vem chegando, ele agora está com 82 anos, né? E agora ele vem diminuindo a sua carga de trabalho, mas ele continua aí na ativa, é um grande músico, é um talento incrível, né? Um arranjador de primeira. Ele pega esse que é eu acho o grande mérito dele, né? É uma das grandes características que ele tem, que é ele reinventar músicas, né? Ele pega uma canção, ele faz um arranjo original nela, né? E ele relê ela de maneira instrumental e ela transforma, parece que é uma nova música. Então esse é um dos grandes um dos grandes talentos dele, né? Do César Camargo Mariano. Agora, falando um pouco do Hélio Delmiro, grande violonista e guitarrista Hélio Delmiro, que infelizmente ele nos deixou recentemente, faz só alguns meses, né? Teve complicações, ele tinha diabetes e ele teve um problema sério renal e acabou não resistindo. Ele era um pouco mais novo do que o César Camargo Mariano, ele acabou partindo aos 78 anos de idade. O caso do Hélio Delmiro, ele tinha vários irmãos que eram músicos, amadores, tal, mas eles tocavam instrumentos, tocavam muito em bailes, né, na época. E o Hélio começou com o bandolim. Ele tocava primeiramente bandolim, bem novinho também, adolescente. E aí depois ele começou a ter contato com o pessoal que tocava choro, e depois ele começou também a tocar também com os irmãos dele em bailes.
na época, e ele começou a se interessar pelo violão. E aí não demorou muito, ele começou a tocar violão também autodidata, como César Camargo Mariano, e ele começou a dominar o violão. E do violão ele passou para a guitarra elétrica, né? A guitarra elétrica, primeiramente, né? Aí depois a semi-elétrica, né? Ou semi-acústica, né? Porque ele começou, primeiramente, teve a explosão da bossa nova, por isso o interesse no violão, né? Por causa do João Gilberto, né? Aí houve uma época que a bossa nova estava muito em voga, e aí apareceu o João Gilberto, e aí todo mundo, o pessoal que começava a ter interesse em música, em tocar algum instrumento, aí o primeiro instrumento que vinha na mente era o violão, até também por ser um instrumento mais fácil, né? Mais acessível, né? De se carregar, de se encontrar. E, e aí o Hélio ele começou a se apaixonar pelo instrumento. Mas aí veio também, não demorou muito, começou aquela febre da Jovem Guarda, né? E o Hélio Delmiro, ele começou a ser chamado para participar de bailes, e na época se tocava muito o iê-iê-iê, né? Chamado iê-iê-iê. Aqui no Brasil deram o nome de Jovem Guarda. E era uma coisa bem simples, muito fácil de tocar, e ele não teve dificuldade, né, com a guitarra, né? Tocando esse tipo de música, mas é aquela coisa, né? Ele tinha uma grande técnica, um grande talento, né? Como músico, e ele não podia ficar limitado ali, né? Só tocando música de baile ali, né? Ele queria evoluir, né? No seu instrumento. E foi aí que ele começou a tocar em alguns clubes e começou a também a ouvir muito jazz. E aí ele começou a aprender, ter aulas com músicos de jazz, aprender improvisações, começou a ter noção de bebop, harmonias mais complexas. E foi aí que ele começou a tocar com músicos de grande envergadura, né, como o também já saudoso Márcio Montarroios, trompetista. E foi nessa época que ele conheceu o grande saxofonista Vitor Assis Brasil, que infelizmente ele morreu prematuramente, com apenas 35 anos, uma doença rara, né, circulatória, que o matou precocemente. Talento raro, né? Um talento incrível que tinha esse músico. E com o Vitor, o Hélio Delmiro gravou uns 2 álbuns com ele, né? E aí ele até em algumas entrevistas ele falava isso, que aprendeu muita coisa com o Vitor Assis Brasil, que era um mestre, né? Ele enriqueceu muito o seu vocabulário musical tocando com o Vitor. Mas é aquela história, né? A gente já sabe, o próprio Vitor Assis Brasil falou que sofreu muito com isso, né? No Brasil. E as pessoas, os músicos, né? Num país subdesenvolvido como o nosso,
Você tentar sobreviver fazendo música instrumental é como tentar ser um mágico, fazer mágica, né? E é uma coisa quase impossível, né? Para não dizer impossível. E o Hélio Delmiro, ele teve que trabalhar com cantores mais populares, em discos, né? E até em shows, né? De alguns, para poder sobreviver. Porque gravando, tocando só música instrumental, era complicado. Ele não era, nunca foi de família rica, e, e aí ele teve que se envolver, né? Como mais assim, coadjuvante, né? Para poder ganhar mais dinheiro com a música cantada, né? A música cancioneira popular, que dava mais dinheiro, vendia mais disco, né? Tinha mais exposição. E aí ele trabalhou muito com a cantora Clara Nunes, gravou vários discos com ela, shows também. A Elisete Cardoso, né? Grande cantora Elisete Cardoso também. Trabalhou com João Bosco, vários artistas, né? Arthur Verocai, né? Ele também tocou e gravou com Arthur Verocai. E assim ele foi sobrevivendo, né? E ele demorou muito também para gravar o seu primeiro álbum realmente seu, né? Solo, que só em 1980, né? Um ano antes do Samambaia, né? Ele gravou o seu primeiro álbum solo, né? Aí depois logo veio essa parceria com César Camargo Mariano, Samambaia, que o deixou mais cultuado, né? Depois que gravou esse álbum, né? Muito aclamado, né? Pela crítica, né? Ele ficou mais reverenciado ainda como músico, né? O Hélio Delmiro. Depois ele gravou em 84 mais um álbum, também totalmente instrumental. Aí ele aconteceu, ele teve, acho que alguns problemas com bebida e também com drogas, né? Ele teve um período que ele ficou viciado em droga. E aí ele começou a procurar ajuda espiritual e aí ele foi para a igreja e aí ele começou a frequentar igrejas evangélicas e ele se converteu, né, ao evangelho. E depois, alguns anos depois, ele se tornou até pastor evangélico. E aí ele falou que enfrentou um conflito, né, nessa época, porque ele começou a enfrentar preconceitos de ambos os lados, né? Aí ele não conseguia mais tocar de maneira à vontade, né? Com os músicos não evangélicos, né? Com quem ele sempre teve relação, né? Porque eles achavam que ele estava ficando, se tornou um fanático, né? Ele sofria preconceitos. Agora você, como se quisessem dizer, agora você só quer tocar hinos religiosos, louvor a Deus ou coisa assim, né? E aí eles foram se distanciando, né, dele. E ao mesmo tempo ele também sofria
o preconceito, ele se sentia oprimido, né, a opressão no meio evangélico, principalmente o meio evangélico pentecostal, que é um meio bem radical, né, sempre foi, em relação a usos e costumes, essas coisas. E ele nunca abriu mão de tocar a sua música instrumental, que sempre foi a sua paixão. E ele mesmo sendo pastor evangélico, ele continuou gravando, tocando a sua música instrumental totalmente laica, né? Sem nenhuma relação com a questão da sua fé, sem nenhuma relação espiritual. Simplesmente música instrumental, né? Que ele gostava e ele continuou tocando. E aí sempre tinha esse conflito, né? E mesmo ele sendo pastor, ele sofria esse conflito. E já nessa fase, né, que ele já era convertido ao evangelho, ele gravou um álbum, também um belo álbum chamado Romã. E curioso que ele gravou esse álbum numa gravadora evangélica, um álbum instrumental, que não tem nenhuma relação com música chamada gospel, né? A música da gravadora do Edir Macedo, né? Dono da Record, já era dono da Record nessa época, Line Records. Então ele gravou nessa gravadora porque ele não conseguia gravar nas gravadoras tradicionais, porque ele tinha ele vivia esse preconceito, né? Do pessoal achar que ele querer converter todo mundo, alguma coisa assim, ou gravar na gravadora um disco de hinos evangélicos ou música gospel, alguma coisa assim. E na verdade não nunca teve essa ideia, né? Ele queria gravar a sua música instrumental, como sempre, né? E aí ele teve que gravar nessa gravadora evangélica, Line Records. E ele contou com o apoio do Rick Pantoja, né? Na época, grande músico. O Rick Pantoja, tecladista, compositor, que fazia parte daquele grupo instrumental brasileiro, um dos grandes grupos, grandes bandas, né? Da música instrumental brasileira, o Cama de Gato. E aí depois ele saiu do Cama de Gato. Inclusive, aí depois que ele saiu, nunca mais o Cama de Gato foi o mesmo. A qualidade caiu. Os álbuns que têm a participação do Rick Pantoja têm uma qualidade, na minha opinião, superior depois que ele saiu. Perdeu um pouco a força. E aí o Pantoja, ele fez os arranjos e ajudou muito. Ele foi um daqueles músicos que ele não teve nenhum preconceito com o Hélio Delmiro em relação a ele ter se tornado evangélico. Ele continuou tendo amizade com ele do mesmo jeito e inclusive ajudou muito ele e participou desse álbum e nessa gravadora até evangélica. E aí depois ele ainda gravou mais alguns álbuns também, sempre no seu estilo instrumental. Nunca gravou nenhum, pelo menos que eu tenha assim algum conhecimento, nunca gravou nenhum álbum chamado desse estilo gospel, né? Como dizem, né? É claro que ele, como músico,
ele era pastor, ele tocava o seu violão ou a sua guitarra quando ele estava ministrando o culto e acompanhava os cantores evangélicos cantando. E ele participava, com certeza, lógico. Mas gravar mesmo, que eu saiba, nunca gravou nada de música gospel. E ele continuou firme na sua fé e também continuou firme no seu propósito, no seu ideal de defender a música instrumental de qualidade. Coisa que ele sempre fez dignamente, né? Até o fim da sua vida, que infelizmente, recentemente, ele partiu, né? Faleceu. Agora, para falar desse álbum, né? Samambaia. E aqui na capa, né, tem até a planta, né, ali, o vaso, perto do piano e violão ali. A contracapa também. Ali na contracapa, o abraço, né? Coisa muito bonita, amizade, né? O abraço dos dois ali, do Delmiro com o César Camargo Mariano. Então esse álbum, o César Camargo Mariano estava terminando o contrato dele com a EMAI Odeon, e numa reunião ele falou que queria fazer um álbum totalmente instrumental. E aí chegou assim, pintou uma questão assim, mas totalmente sozinho é sem graça. Então, quem que eu vou chamar para gravar comigo esse álbum? E aí ele lembrou do companheiro de várias noites, né? De apresentações, de jam sessions, né? Que é o Hélio Delmiro. E aí ele aceitou e os dois gravaram esse álbum e o resultado é simplesmente fabuloso, né? É uma das grandes obras-primas da história da música instrumental brasileira. Esse álbum, um encontro memorável. E aqui o César Camargo Mariano, o que ele mais toca é o piano acústico, mas ele também toca, tem algumas passagens que ele toca um pouco de Fender Rhodes e um teclado Casio, né? Aquele famoso teclado Casio, elétrico ali, né? Ele toca em algumas passagens, algumas músicas. E o Hélio Delmiro, o que ele mais toca é violão. Violão ali de 6 cordas, tradicional. Mas tem algumas músicas que ele toca aquele violão que foi um violão que ficou muito famoso nos anos 80, principalmente, chamado Ovation, né? E ele toca esse violão em várias faixas, vários momentos. E ele toca também a guitarra semiacústica também, em alguns momentos também, algumas faixas. Então, ele é um álbum bem coeso, né? Ele não tem uma sonoridade muito voltada ou para uma estética ou para outra de maneira mais extrema, né? Ele é bem equilibrado, né? Ele não é como o projeto Prisma, né? Do Mariano, que era algo mais eletrônico, né? Que predominava aquela coisa eletrônica. E ao mesmo tempo ele também não é totalmente acústico também ao extremo,
de ser apenas piano de cauda, por exemplo, e o violão de 6 cordas, né? Também não é. Então ele é um álbum bastante equilibrado mesmo, né? E aí a abertura, uma das músicas mais conhecidas, né? E mais emblemáticas, né, do César Camargo Mariano, Samambaia. Samambaia é uma espécie de samba jazz, né? Ele tem compassos de samba, ela tem, né? Compassos de samba. E o mais incrível é que ela foi gravada de primeira, no estúdio. Não teve interrupção, não teve edição, ela não foi editada, né? Ela foi gravada num só take, de primeira. Os dois músicos estavam numa sintonia ali, algo quase sobrenatural ali, né? Que, o, que não teve que fazer nenhum retoque nela, nada. Incrível, né? E o piano ali, né? Dos toques, os solos, né? De piano. Tem alguns momentos ali que ele toca no Fender Rhodes, né? Ele alterna, né? Entre o piano acústico e o Fender Rhodes, o Mariano, e ele mostra a sua categoria ali, né? Com aquela coisa de dominar o swing de uma maneira bastante equilibrada, né? Ali, com muito bom gosto. E o violão do Hélio, também ali, acompanhando um diálogo, assim, incrível, né? Preciso ali, né? Com ele ali. Também com seus solos refinados ali. E aí depois vem a releitura desse clássico, né? Do cancioneiro universal, não é nem brasileiro, universal, né? Que é Carinhoso, do Pixinguinha. E depois, posteriormente, ele ganhou, ela ganhou uma letra do João de Barro, Braguinha. E aí ela ficou muito popular quando o cantor Orlando Silva gravou, com letra, né? Gravou com a letra do Braguinha, essa canção, e depois vários outros cantores gravaram também. Mas ela sempre teve essa coisa também instrumental, que o próprio Pixinguinha fazia música instrumental, né? E aqui, acho que eu acho mais legal é que o César Camargo Mariano e o Hélio Delmiro deram uma cara mais moderna a essa música. Então ela tem uma levada assim que vai em camadas assim, né? Timbres assim muito bonitos. Aí na primeira parte ali o César Camargo Mariano nas teclas ali é bastante assim bem equilibrado ali, né? Com aquele toque dele bem refinado ali, né? E depois, aos poucos, vai aparecendo o violão do Delmiro. E tem uma parte que aparece o violão do Delmiro de maneira bem lírica ali, que é muito, muito bonito. Na segunda parte, né? Da música. É sensacional. E aí vem a primeira composição do Hélio Delmiro, Emotiva número 4, que é uma música mais introspectiva,
E aí ele aparece já tocando também a sua guitarra, né, semiacústica. E ela tem uma característica de uma coisa que remete a algo tipo seresta, né? Seria uma seresta, uma neo seresta, né? Alguma coisa assim, né? E aí nessa música o César Camargo Mariano está um pouco mais discreto. Ele deixa dá um pouco o espaço maior pro Delmiro, né? Já que a composição é dele ali. E assim, momento sublime também. E aí vem outra composição depois dessa, vem a Curumim, do César Camargo Mariano também. E essa já é bem mais agitada, né? Ela é uma música bem alegre. E aqui nós temos aquela coisa também do choro. É um choro bem rítmico, né? Animado. E a interação, né? Do piano do Mariano e do violão do Delmiro é uma das partes que mais se encaixam aqui perfeitamente nessa música. Porque aquela coisa do diálogo, né, dos dois, e que tem uma sintonia que, mesmo a composição sendo totalmente do Mariano, o Delmiro ele captou muito bem o estilo, né, do Mariano, e a gente percebe ali uma coisa assim espontânea, mas muito bem assim trabalhada, né, entre os dois ali nessa música. Incrível. Aí depois vem uma música mais curta, quase uma vinheta das cordas do Delmiro. E ali, aí aparece só, aí é o momento que aparece só o Delmiro no álbum. Tem dois momentos que aparece só um só tocando, né, nesse álbum. Aí é aquele momento que é só daquele músico. Aí não aparecem os dois tocando. Esse é o primeiro momento que aparece, aí é só o violão do Delmiro. O César Camargo Mariano não participa dessa música. E aqui, é uma pena que essa música ela é bem curtinha, porque aqui o Hélio Delmiro ele dá um show. E aqui nós temos até um estilo meio hispânico e também de violão clássico. Aqui ele junta duas partes aqui que tem violão clássico aqui, uma coisa meio hispânica, e uma coisa depois que descamba para o violão regionalista, uma coisa regional ali, já no final. Então é espetacular aqui. Aqui o Hélio Delmiro mostra realmente por que ele se tornou um músico tão aclamado, né? Tão respeitado, né? Que realmente é o grande momento dele nesse álbum aqui, brilhante. E aí vem um dos meus momentos favoritos do álbum, que é a releitura, mais uma releitura espetacular, Milagre dos Peixes, né? O clássico, Milton Nascimento e Fernando Branco. Mas o que é mais assim impressionante nessa faixa, que eu acho, e isso é uma ideia do César Camargo Mariano, que ele sempre fez isso, né? Até no projeto Prisma também ele fez isso, que ele pega mais de um tema e faz uma fusão, né? De outros temas e como se fosse um só, mas citando, né, outras músicas, mas de uma maneira assim incrível, né? A maneira como ele faz essa junção. E aqui ele faz isso
porque a base é Milagre dos Peixes. Mas, ao mesmo tempo, ele faz citação de dois outros clássicos, também do Milton. Cais, essa parceria dele com o Ronaldo Bastos, e a maravilhosa San Vicente, do álbum Clube da Esquina, né? Que é a parceria do Milton Nascimento com Fernando Brant também. Então, ele começa com Milagre dos Peixes, é o tema central, sempre vai ser do começo ao fim. E depois, lá no meio, aparece a melodia de Cais, né? Que depois ela é desenvolvida e ela começa a abraçar, os acordes ali vão se abraçando com San Vicente, incrível. E aí você ouve, né, ali o que seria aquela parte mais famosa da San Vicente, né, que é aquela coisa meio espanhola ali, né, tinha até castanholas ali, né, e aí depois ela chega ao final e é retomado o tema do Milagre dos Peixes. E ali aparece tanto o piano do César Camargo Mariano, e depois o violão do Hélio Delmiro, também naquele estilo regionalista, assim, impressionante. É algo belíssimo, né? É um dos grandes momentos desse álbum, sem dúvida nenhuma. E aí depois vem o momento solo do César Camargo Mariano, né? O primeiro, né? Porque tem dois, né? Parece, né? Tem dois. Que é Chorata, né? Na verdade, o Hélio Delmiro, ele também participa dessa música, mas só que ele está tão discreto que é como se parece que a gente não percebe, né? Aí a mesma coisa que o César Camargo Mariano fez na composição dele emotiva, ele faz aqui. Aí ele retribui. Ele deixa o espaço pro César Camargo Mariano brilhar no piano. Chorata, que é ele faz um trocadilho ali, uma brincadeira com os títulos, né? Chorata, que seria uma junção do choro, da forma do choro brasileiro, com a ideia da sonata, que vem da música clássica do Bach, né? Do Johann Sebastian Bach aqui. E é um momento também muito interessante do César Camargo Mariano ali no piano. E aí depois vem mais uma releitura do clássico no Rancho Fundo, Ari Barroso e Lamartine Babo, né? E essa música, o Lamartine Babo, é uma coisa curiosa, que ele ficou famoso como compositor de várias músicas, essa em parceria com Ari Barroso também, e principalmente dos hinos dos times de futebol carioca. Vários times de futebol carioca ele fez os hinos e a letra e até a música, né, também. E só que ele não sabia nada de música. Ele não tocava nada. Ele simplesmente assobiava, né, os temas, né? E uma pessoa, um músico, escrevia para ele, né? Tocava. Ele assobiava. Uma coisa curiosa, aí eu lembrei do Charles Chaplin, né? Que o Chaplin, ele compunha músicas, mas só que o Chaplin não sabia tocar nenhum instrumento, não sabia nada de música. Então ele também, dessa forma, também ele assobiava, né? Vinha uma melodia na cabeça dele, ele assobiava, e tinha um cara lá que trabalhava para ele, que era músico, e aí ele escrevia as músicas, né? Como a famosa Luzes da Ribalta, né, por exemplo, para o Chaplin. E o Lamartine Babo tinha também essa característica também. E aqui é mais uma música, assim como o Carinhoso, ela é reinventada, né, aqui pelos dois, que também dispensam apresentações. Eles estão perfeitos ali.
o César Camargo no piano e o Hélio Delmiro no violão, alternando também com a guitarra semi-acústica, né? E aí vem mais uma composição do Hélio Delmiro, Ninhos, que é a música mais longa do álbum, tem quase 6 minutos de duração. E aí, essa música eu acho ela curiosa, ali ele alterna entre o violão Ovation, né? E a guitarra também semiacústica. E tem um momento que ele tem um solo de guitarra semiacústica que ele começa a dialogar com o piano do César Camargo Mariano, e os dois começam a tocar de uma maneira bem swingada ali, né? E aí o César Camargo Mariano ele começa a tocar naquele seu estilo swingado que lembra um pouco o que ele fazia no seu grupo Sambalanço nesse momento. E o Delmiro também ele toca de uma maneira bem swingada ali, né, a sua guitarra. E aí começa a remeter a grandes guitarristas de jazz, como Wes Montgomery, né? Grande guitarrista de jazz. E em alguns momentos também lembra um pouco o George Benson, né? O George Benson, que muita gente conhece o George Benson naquela carreira dele pop, né? E o R&B, né? Também cantando, né? Mas o George Benson sempre foi um grande guitarrista, né? De jazz. E aqui o Hélio Delmiro, ele lembra um pouco, né? Tem uma levada ali que ele faz a gente vem à memória, né? Um pouco também o George Benson. E aí vem o encerramento, aí sim o César Camargo Mariano totalmente sozinho no piano ali. Maria Rita, aí ele faz uma homenagem à sua filhinha. Maria Rita, sua filha mais nova, com a Elis Regina e a Maria Rita, que se tornou uma cantora, né? Assim como a mãe. E é belíssima essa música, é tipo uma canção de ninar, né? Seria. E ele escreveu para sua filhinha, e ela tem uma melodia bem terna, bem delicada, é muito bonito ali, né? No piano, ele tocando essa música. E aí ele encerra o álbum com chave de ouro, de maneira assim, com essa coisa emocional, né? Que essa coisa que também, coisa que mexe com as emoções. Filho, né? Filho, né? Sempre é uma coisa que o pai ou a mãe, e a mãe, né? Mexe muito com aquela coisa emocional, né? E ali, esse encerramento, assim, com chave de ouro. Trabalho lindíssimo, realmente um álbum fantástico. É uma obra-prima esse álbum, com certeza. Totalmente atemporal, e é uma pena que ele não tem no Spotify. A gente não encontra esse álbum no Spotify. E aí só no YouTube, né? E aí a qualidade de áudio não é das melhores, porque eles colocam ali, não é uma coisa muito, não tem uma mixagem muito legal, né? Então ele se tornou até mais valorizado, não é? O vinil, né? O álbum, né? Como esse aqui que eu tenho, por causa disso, porque não tem no streaming, né? Então esse vinil ele ficou mais valorizado até por causa disso. Então é isso, aí eu chego ao final desse vídeo, que ficou até longo, né? E aí, semana que vem, eu volto. Aí falando de mais discos da minha coleção. E aí eu vou falar de um músico muito especial para mim.
e eu vou falar desse projeto, né, dele, que ficou marcado na carreira dele, desse músico, e eu vou falar no próximo vídeo. Até lá!